Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Com você mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele nosso encontro de toda semana. E hoje, dando continuidade às nossas reações da química inorgânica, então vamos falar a respeito das chamadas reações de deslocamento ou reações de simples troca, correto? Até o encontro passado, a gente estava discutindo as reações de dupla troca. Hoje vamos falar a respeito das reações de simples troca, certo? Então vamos ao encontro de hoje. Primeiramente, a gente vai tentar falar um pouco mais sobre a questão da ocorrência. Então, a partir de uma reação de simples troca, você deve ser capaz de definir se aquela reação é espontânea ou não, né? Ou seja, se ela ocorre naturalmente ou não, tá? Lembrando que estamos falando a respeito daquelas reações que classificamos como reação de simples troca. Apareceu para você aí um modelo, um esquema da chamada reação de simples troca. Então imagine que eu tenho aqui uma substância simples, né, o elemento A, uma substância simples que eu chamei aqui de A, que vai reagir com uma substância composta do tipo BC, certo? Essa reação sendo espontânea, a gente vai dizer que o A vai deslocar o elemento B. Então repare que aqui como produto ele já assumiu, né, a posição que anteriormente era do elemento B. E agora perceba que o B está sozinho, foi deslocado da substância BC. Então essa é uma chamada reação de simples troca ou deslocamento. A gente vai tentar falar no próximo encontro, não hoje, a questão do A deslocar o B, ou seja, eu vou dizer que o A é uma substância mais reativa do que o elemento B, mas isso é foco para o próximo encontro. Temos aí uma aplicação dessas reações de deslocamento, reação de simples troca, de síntese. Então essas reações, a cinética química para essas reações são estudadas, e nesse modelo que eu coloquei, desse exemplo, esse airbag, que é um mecanismo de proteção veicular, para que essa reação seja aproveitada para esse sistema, é necessário que essa reação seja um sistema que tenha uma cinética química muito rápida. Essa questão de cinética química, de velocidade de reação, a gente vai estudar no ano que vem, no nosso segundo ano do ensino médio, um capítulo chamado Cinética Química. Ok? Bem, então uma reação ela é de simples troca ou de deslocamento, como nós já falamos, quando a gente pega uma substância simples e faz reagir com uma substância composta. No caso, é uma reação muito comum, né, uma boa reação para se fazer em laboratório. Aqui a gente vai fazer uso de uma solução, né, contendo sulfato de cobre 2, está aqui, nosso sulfato cúprico, certo? E uma palhinha de aço. Essa palhinha de aço aqui, ela é, na verdade, a formação de, digamos assim, que vai fornecer o elemento ferro para a minha reação, porque o aço basicamente é ferro mais carbono. Então essa palhinha aí de aço, a gente pode considerar que seja uma palhinha de ferro. Pois bem, então imagine que eu tenho aqui o ferro metálico, né, formando aqui essa palhinha, né, e tem o cobre na sua forma catiônica, cobre 2+, que está presente em solução. Então é a primeira coisa que você precisa entender. Elemento metálico, né, é a palhinha, certo? A solução, ela contém o elemento na sua forma oxidada, ou seja, cobre 2+. Então aqui eu tenho o cobre 2+, que está presente em solução, que confere a essa solução uma cor azulada, que é característica da presença desse elemento cobre, certo? Aqui o nosso ferro zero. Vou fazer a reação acontecer após certo tempo, é isso aqui que você vai observar, ou seja, a solução ela não é mais azulada, perceba que você perdeu aqui ó, a tonalidade azulada exatamente por quê? Porque aqui você já não tem mais cobre. O cobre que estava presente em solução, na forma de cobre 2+, ele está agora grudado na palhinha. Se perceba agora que a palhinha de aço ela tem uma coloração avermelhada. Esse tom avermelhado aqui é exatamente a presença de cobre zero, ou seja, cobre metálico. Então, houve uma reação de deslocamento, uma reação de simples troca.
Essa reação de simples troca, ela pode ser escrita na formazinha que vai aparecer aqui embaixo, mas sempre respeitando esse modelo que aqui está. Então, de novo, substância simples vai reagir com uma substância composta. No caso do desenho anterior, a substância simples é a palhinha de aço, certo? Que tem aí, digamos assim, o elemento ferro. A substância composta é o líquido, que é o sulfato de cobre 2, é aquela coloração azulada, né, caracterizando a presença do cobre. Reagindo, forma-se aqui uma substância composta, já vamos mostrar qual é, e forma aqui de novo uma outra substância simples. Esse é o modelo de todas as reações de deslocamento ou simples troca. Nesse caso, então, para que essa reação ocorra, aquilo que nós já falamos anteriormente, para que o X possa deslocar o Z, nesse caso aqui, o X tem que ser mais reativo do que o elemento Z. Essa questão de reatividade a gente vai deixar para falar no próximo encontro, né? Mas já entenda, para que essa reação que ocorra, o X, o elemento X, ele tem que ser mais reativo, reagir com mais facilidade quando comparado aí ao elemento Z. Muito bem, coloquei para você, X trocou de lugar com Z, houve uma simples troca de posicionamento. O X assumiu o lugar do Z, da substância Z, na substância composta ZT. Muito bem. Voltando lá para o caso da reação do cobre, aqui no caso eu estou fazendo um outro ensaio, uma outra reação. Percebe que não é mais zinco, não é mais ferro e cobre, e zinco e cobre, mas é a mesma reação. Então aqui você tem uma placa de zinco, que no desenho anterior era a palhinha de bombril, ou seja, era, digamos assim, uma placa do elemento ferro. Então aqui eu tenho uma placa do elemento zinco que vai reagir com aquela solução azulada de novo, do sulfato cúprico, que é o CuSO4. Com o tempo, perceba que a solução ela perdeu a tonalidade azulada dela, ficou aqui um azul mais clarinho, enquanto que na placa forma-se aqui uma substância sólida avermelhada. Essa substância sólida avermelhada é exatamente o cobre zero. Então, essa aqui é a reação que ocorre. O zinco zero, placa, reagiu com cobre 2+, solução, formando zinco 2+, que agora está em solução, certo? E o cobre zero, que grudou na placa metálica de zinco. Tá? Então, essa é a reação química espontânea. Eu coloquei aqui para você que se nós fizéssemos uso de uma placa de cobre numa solução de zinco, não teríamos reação química. Por que não? Porque no caso aqui o zinco, sendo ele mais reativo, ele não vai reagir com cobre zero, com cobre metálico. Tá? Então, lembrando que para que ocorra a reação, o camarada que está na sua forma metálica, ele tem que ser a substância mais reativa. Muito bem. Voltando lá para a nossa palhinha de aço, então vamos aqui analisar as reações caso a caso. Então eu tenho aqui o ferro, que era o bombrilzinho, com uma solução de sulfato cúbrico, formou sulfato de ferro, e o cobre agora está na sua forma metálica, é aquele vermelhado que apareceu no nosso desenho. Pois bem, a equação iônica, ou seja, o que efetivamente está presente em solução, então você tem aqui o ferro na sua forma zero, metal, o cobre na sua forma solução, que é o cobre 2+, esse sulfato aqui é o que acompanha o cobre na solução, né? Um é positivo, o outro é negativo. E aqui exatamente o que ocorre, né? Então o ferro ele sai de 0 para ferro 2+, e o cobre sai de cobre 2+ para cobre zero. Nenhuma transformação foi observada no íon sulfato, tanto é que a gente chama esse íon sulfato de íon espectador, ou seja, ele não sofre nenhuma transformação química. Então eu posso anular esse íon sulfato e escrever exatamente o que ocorreu. Então o que ocorre efetivamente é ferro zero passa para ferro 2+, certo? E o cobre 2+ passa para cobre zero. De novo, a reação ocorre, por quê? Porque o ferro é mais reativo do que o cobre nessa reação química, tá certo? Se o cobre, no caso, fosse mais reativo, a reação aí não aconteceria.
Muito bem. Modelinho do que a gente poderia observar naquela reação química. Então, de novo aqui, ó, coloquei para você. O cobre, na forma solução, ele é azulado, por isso que aquela solução de cobre ela é uma solução azulada. Aqui o espectador, né, que é o nosso sulfato, só uma bolinha só para indicar. E aqui o nosso bombril, palhinha de aço. Reação ocorreu, no finalzinho você vai ter exatamente isso aqui. Né? No desenho não deu para ver, mas ao vivo a gente percebe que a solução final ela fica uma leve tonalidade esverdeada, que é exatamente comprovação da presença do ferro 2+, que em solução ele tem uma tonalidade esverdeada. Aqui de novo o nosso íon espectador, que é o sulfato, e aqui a nossa palhinha de aço com uma tonalidade avermelhada, que é exatamente átomos de cobre 0. O cobre ele é azul em solução e é avermelhado, né, na sua forma metálica. Então essa é uma reação de deslocamento que ocorre em função do ferro ser mais reativo do que o nosso elemento cobre. Muito bem. De novo, um outro mecanismo, outro desenhozinho para comprovar essa reação. Eu poderia muito bem, em laboratório, substituir a palhinha de aço por esse preguinho que aqui está, que é basicamente ferro. Então, de novo, ó, o nosso ferro metálico reagindo com uma solução de sulfato cúprica azulada. Com o passar do tempo, a solução vai ficando esverdeada, que é uma comprovação do nosso ferro 2+. E o prego aqui embaixo, olha, ele vai ficando avermelhado, que é exatamente o cobre 0 que está se formando e grudando no preguinho. Então o prego no seu entorno ele vai ficando avermelhado, que é exatamente a coloração do cobre na sua forma metálica. A reação de novo aí embaixo. Eis aí um tonelzinho, né, uma baciazinha do elemento cobre. Então perceba o elemento cobre, aqueles fios de cobre que tem em nossas residências. Então cobre em solução azulado, né, e na sua forma metálica pura ele tem essa tonalidade aqui avermelhada, tá certo? Muito bem. Meu amigo, minha amiga, você que me acompanhou até aqui, agradeço imensamente por sua paciência. Na semana que vem voltaremos agora para mostrar um pouco mais sobre aquela questão da reatividade. Eu vou te apresentar a chamada fila de reatividade dos metais. E a gente vai brincar definindo se determinada reação química ocorre, se ela é espontânea ou se ela é não espontânea. Mas isso é assunto para a semana que vem. Fique com Deus, tudo de bom, saúde e paz.